Bom dia, pessoal. Hoje vamos falar de um assunto muito sério: crime com paranormalidade. Então, antes de começar, se inscreva, ative o sininho de notificações. Já foi lá? Então, vamos começar o caso de hoje. Eu não sei se alguém vai acreditar, muita gente acredita, outras não, mas nesse caso a polícia acreditou e deu certo. Então, vamos começar. O nome dela era Terezinha Baza, ela era filipina. Depois dos estudos, ela resolveu mudar para os Estados Unidos, lá para Chicago, onde ela ficou, firmou moradia lá e morava num predinho, num apartamento simples, num prédio. Apesar da família dela ter um pouquinho de dinheiro, mas ela gostava daquela vida mais, mais quietinha, mais humilde. E ela conseguiu um serviço no hospital como fisioterapeuta. Então vamos para o caso. No dia 27 de fevereiro de 1977, a Terezinha recebeu um telefonema de uma amiga de trabalho. E elas conversaram mais ou menos meia hora, 40 minutos, e ela falou que tinha que desligar porque vinha uma companhia masculina jantar na casa dela. Tudo bem, desligou, não tocou em quem era. Quando foi umas 9h30 da noite, por aí, os vizinhos sentiram um cheiro de fumaça e viram que estava saindo fumaça do apartamento da Teresita. Chamaram os bombeiros entraram no apartamento, apagaram o fogo e viram que tinha um colchão fora da cama virado para cima que parecia um monte de roupa suja. Aí um deles pegou, foi lá, empurrou o colchão e o corpo da Teresita estava lá, nu, de cabeça para baixo, de barriga para baixo, morta. Com facadas, desculpa, estava morta, cheia de facadas. E estrangulamento. Eu acho que o jeito que ela morreu também é irrelevante, porque foi assassinada, foi assassinada. Então a polícia começou a investigar. Aí pegaram um caderninho dela, uma agenda que estava escrito conseguir ingressos para a AS. Aí a polícia começou a pensar, quem que é esse AS, né? Pode ter sido a última pessoa que veio aqui. A amiga já contou pra gente que ela recebeu um telefonema falando que ia receber um amigo homem para jantar. Então quem será esse AS? E a polícia começou a investigar e não chegava a nada, não chegava ninguém. Ninguém tinha testemunha, ninguém viu ninguém entrar no prédio. 1977, gente, não tinha câmera, né? Era uma época muito difícil, não tinha câmeras naquela época. Tá bom, vamos abrir um parênteses aqui para me contar a história da outra enfermeira, que não é citado o nome dela. Tinha uma enfermeira que trabalhava no mesmo hospital que a Teresita. Só que essa enfermeira não trabalhava no mesmo turno. Ela conhecia ela de nome e a Teresita conhecia ela por nome. Então, elas não se encontravam, turnos diferentes. Um dia essa enfermeira foi trocar de roupa, estava lá no banheiro trocando de roupa, ela entrou em transe, sabe? Ela sentiu, ela viu tudo que aconteceu com a Teresita. Aí ela voltou, só que depois desse transe, depois que ela desmaiou e teve essa visão, essa alucinação, ela voltou, só que ela não voltou normal. Ela conversava sozinha no meio no hospital. Ela começou a agir como a Teresita fazia. Tinha coisa que a Teresita fazia que era muito particular dela. Ela começou a fazer isso. Então, ela começou a ficar meio fora da casinha ali, no serviço dela, entendeu? Foi quando mandaram ela embora. Despediram ela. E ela foi para casa, e ela está em casa um dia ela entrou em transe. O marido chamou ela e ela está com o olho aberto, ela não falou nada. E ele está chamando ela. De repente ela falou para ele assim, eu sou Teresita Baza. Aí ele assustou. Aí ela saiu do transe. Quando foi mais um dia, ela pegou e entrou em transe de novo. Ela falou assim, eu sou Teresita Baza. Eu fui assassinada no meu apartamento e se você não estiver acreditando, vou te falar todas as joias que eu tinha que foram roubadas e você pergunta para os meus amigos e para os meus familiares que eles vão te falar que é verdade.
Bem, ele deixou isso pra lá. Falou, vou falar, não vou na polícia falar uma coisa dessa, porque a polícia vai falar que eu tô louco, que eu tô doido. Como que um espírito, uma pessoa que já morreu, tá vindo me falar essas coisas? Beleza. Aí eu acho que, igual eu ouvi, acho que a Teresita já estava muito puta de raiva deles não tomar providência. Ela voltou de novo no corpo da mulher dele e falou para ele assim: quem me matou foi Alan. Gente, o nome dele eu não sei falar direito. Showery. Alan Showery foi o meu assassino. É o meu assassino. Beleza. O que a polícia fez? Vamos investigar. Por quê? No caderninho, lá no comecinho do vídeo, não lembro se vocês escutaram direito, estava escrito na agenda dela, conseguir ingressos para a S. E o nome do cara era Alan Showery. A S. Pois bem, e a polícia começou a investigar, meio cética, lógico, né? Só que aí quando a polícia começou a investigar, o primeiro lugar que eles foram foi na casa do senhorzinho lá, o marido da que recebia a Teresita. O marido pegou e falou, olha, ela me deu uma dica, falou assim, que as joias dela que foram roubadas foi tal, 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 e vocês podem confirmar com os amigos e familiares dela. A polícia anotou tudo direitinho, tudo bonitinho, e começou a investigar o tal do Alan. Aí o que acontece? Pesquisa vai, investigação vem, a polícia é meio cética, onde já se viu uma pessoa que morreu ficar falando quem que matou ela. Isso seria muito fácil, né? Aí um dos policiais que era mais assim, acreditava mais nas coisas, falou, não, nós vamos investigar esse rapaz. Nós vamos arrumar um mandado de prisão e nós vamos na casa dele. Porque fomos uma vez, ele não deixou a gente entrar. Ele falou que não tinha nada com isso, que não conhecia ela. Então vamos de novo lá na casa dele. Pois bem, quando chegou na casa dele, a polícia já estava com a listinha de joias, com o nome dele, tudo bonitinho, o que ele fazia, que isso eu não comentei, mas ele trabalhava no mesmo hospital que ela, na mesma função que ela. Pois bem, chegando lá, ele não estava em casa, quem estava era a namorada dele. E a namorada dele começou a conversar com a polícia normal. Aí a polícia falou assim, você recebeu alguma joia do seu namorado há algum tempo? Ela, sim, recebi. No final de fevereiro, eu recebi um pingente dele e um anel. Inclusive, eu estou usando o pingente. E o pingente era exatamente o que a polícia tinha. O anel, exatamente o que a polícia tinha. E quando que a Teresita foi morta? Dia 23 de fevereiro. Então, ela recebeu essas joias no finalzinho de fevereiro. Aí a polícia falou, bom, vamos levar ele. Vamos esperar e levar ele pra cadeia pra ele, tá? Pra gente ter uma conversinha com ele e ver, pegar um depoimento. E foi. Chegando lá na cadeia, lá na delegacia, ele fez depoimento, tudo, negando tudo. Ele falou que foi na casa dela, que jantou, mas quando saiu de lá ela estava viva. E a polícia não foi acreditando nisso. Aí perguntou das joias, ele falou assim que foi lá para roubar mesmo, pegou as joias, mas ela não viu. Aí a polícia achou aquilo muito estranho. E polícia, gente, nos Estados Unidos, quando o crime é muito grave, eles ficam 24, 48 horas falando com a pessoa sem dormir. Eles vão cansando aquela pessoa para ver se ela fala assim, não aguento mais, vou confessar. E foi o que aconteceu. Então, ele pegou e fez o quê? Se declarou culpado, porque foi ele falou, fui eu tive lá aquela noite, a minha intenção era roubar, não matar. Só que quando eu fui roubar, ela pegou e me agrediu, veio pra cima de mim, eu não dei conta, bati nela e estrangulei ela. Aí eu vi uma faca, peguei e matei ela, porque eu não tinha certeza se eu tinha matado ela estrangulada. Então aí a polícia pegou, prendeu ele. Aí quando voltou, nesse interrogatório,
eles perguntaram a ele se havia tido estupro. Porque quando o legista fez a autópsia dela, ela ainda era virgem. Aí ele pegou e falou que não tinha estuprado. Aí realmente que a polícia queria saber se a história dele batia com o que tinha acontecido, o que o corpo falava. E tudo que ele falou estava no corpo. Resumindo, gente, aí a Teresita deixou a sua companheira de trabalho em paz, nunca mais ela se manifestou. Ele foi condenado à morte. Ainda não sei, não tem coisa, não tem nenhuma fonte falando se ele já foi executado ou não, mas provavelmente, quando é assim que demora muito, às vezes é porque já transformou a pena de morte em prisão perpétua, né? Mas a gente não sabe, mas assim que eu souber eu falo para vocês. Mas pensa bem, gente, o caso foi resolvido pela própria vítima, que já estava morta. É uma coisa de se pensar, né? Tem gente que pensa assim, isso é mentira, de morreu, acabou. Não, gente, tem muita coisa. Tem o caso da carta do Chico Xavier, que liberou um menino que tinha matado o amigo sem querer, a arma disparou. Então são muitas coisas que a gente tem que rever. Acreditando ou não, esse é o vídeo, essa é a história, tá? Se vocês quiserem procurar no Google, é Teresita Baza, tá certo? E já põe assassinato de Teresita Baza, que vocês vão ter mais ou menos a noção. Para quem gosta desse tipo de conteúdo, eu vou deixar aí nos comentários se vocês preferem aqueles falando besteira, igual eu comecei no primeiro vídeo, ou se vocês preferem casos criminais. Porque aí eu coloco, vamos supor, eu ponho na segunda falando besteira, né? Falando coisa que der na cabeça. E na sexta a gente faz os casos criminais, tá bom? Beijo, até a próxima. Fui!